Fala galera, vamos falar de função afim. Função afim ou função do primeiro grau. O que é uma função afim? É toda função, ou seja, toda relação entre duas grandezas, da forma f de x que é igual a ax mais b, com o coeficiente a diferente de zero. Que exemplo que a gente pode dar sobre função afim? Pode ser, por exemplo, uma função que associa um número real ao seu dobro. Então, se eu substituir aqui no lugar do x o número 1, o resultado aqui vai ser 2, que é 2 vezes 1. Se eu colocar aqui o número 10, f de 10, vai ser 2 vezes 10, que é 20. Pode ser uma função também que associa o valor que você vai pagar em função da quantidade de produtos que você vai comprar. Então, exemplo 2, posso pegar aí a função f de x, que é igual, vamos botar aí um exemplo simples, 3,89x. Vamos supor que existe um posto fictício, onde a gasolina está sendo vendida a 3,89. Então, esse x é a quantidade de litros que eu vou abastecer, e em função dessa quantidade x que eu abastecer, eu vou pagar uma quantidade y. Então, se eu coloco aqui 10 litros, eu vou pagar 3,89 vezes 10, que vai dar 38,90. Posso pegar um exemplo 3 aí, ó. Uma função f de x que associa o salário de um vendedor no final do mês. A gente vai falar que esse vendedor tem uma comissão de 2% do valor de vendas que ele vender daquele mês, X, e mais um salário fixo de R$800. Então, como que eu vou saber o salário desse vendedor? No final do mês eu vou pegar nessa forma e vou colocar no lugar do X o valor que ele vendeu. Vamos colocar como exemplo aí que esse vendedor tenha tido um total de vendas de R$20.000. O cara vendeu 20 mil naquele mês. Então, em função do X, quem é nosso X? Dos 20 mil reais que ele vendeu, ele vai receber como comissão 0,02, que é o 2% do valor vendido, e mais a sua comissão. Ou seja, mais o seu salário fixo. Ou seja, no final do mês, esse vendedor vai tirar aí um total de 2% de 2 mil. Então, vai dar aí 400 mais 800. Então, esse vendedor, em função desses 2 mil, desses 20 mil reais que ele vendeu naquele mês, ele vai receber um total de R$1.200. Certo? Então, a gente fala função que é a relação entre duas grandezas. Então, aqui, ó, em função dos 20 mil reais vendidos, ele vai receber uma outra grandeza, que é os 1.200 reais no final do mês. Certo? Então, a gente fala que toda função é uma relação entre duas grandezas por isso. Então, relaciona o preço a pagar e quantos litros de gasolina eu comprei, o salário no final do mês relacionado com a com o quantitativo de vendas, né? Então, isso é uma função afim. Então, vamos pegar alguns exercícios aí para a gente detalhar um pouco mais função afim. São estes exercícios aqui. Construa o gráfico das seguintes funções e classifique como crescente ou decrescente. Então vamos lá, já pulamos direto para gráfico. Meu Deus, como é que faz isso? Vou colocar aqui, ó, atividade número 1. Primeira atividade. Meu Deus, como é que eu vou fazer um gráfico disso? Muito simples. Para você fazer um gráfico de uma função do segundo grau, você precisa somente de atribuir valores.
Então, na letra A, f de x, que é igual a 2x mais 2. Dica: sempre atribua valores pequenos. É o jeito mais fácil de você resolver. Função do primeiro grau, função afim, você precisa de atribuir somente 2 valores. Para x, eu vou atribuir 2 valores muito fáceis, que é o 0 e o 1. E vou substituir esses valores na fórmula para mim achar o y. Então vamos lá. F de 0, ou seja, em função do 0, vai ser 2 vezes 0 mais 2. 2 vezes 0, 0. Mais 2, 2. F de 1, 2 vezes 1 mais 2, que vai dar um total 4. Pronto, com esses 2 pontos eu já faço meu gráfico. O eixo vertical é o eixo Y e o eixo horizontal é o eixo X. Vou numerar aqui só com os números que eu preciso. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, para ficar bonitinho, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Então, quais pontos que eu obtive? Lembrando que esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Primeiro ponto, 0 no X, liga no 2 no Y. Segundo ponto, 1 no X, 1 do X, ó, X valendo 1, liga para o Y valendo 4. Tenho 2 pontos? Só fazer uma reta. Lembrando que o gráfico de toda função afim é sempre uma reta. E essa reta, se eu acompanhar aqui, ó, como eu escrevo no meu caderno, da esquerda para a direita, nesse sentido, ele está subindo. Então, temos uma função crescente. Letra B. Bem simplesinho também. F de x é igual a menos 2x menos 8. Nossa letra B, menos 2x menos 8. Vou fazer da mesma maneira. Para o x eu vou atribuir valores fáceis, 0 e 1. Para mim achar o seu correspondente no eixo y. F de 0 vai ser menos 2 vezes 0, menos 8. Resultado final, menos 8. F de 1, menos 2 vezes 1, menos 8. Resultado final, menos 10. Então, vamos representar isso aqui. Poxa, por que agora eu fiz um T praticamente? Porque no eixo Y eu vou precisar somente de números negativos. Então eu não preciso da parte positiva dele. Menos 10, menos 8, menos 6, menos 4, menos 2 e o 0. E aqui no eixo X eu vou colocar o número 1 e o número 2. X, Y. O 0 vai ligar no menos 8. O 1 vai ligar em quem? No menos 10. Então, ó, o 1 do X, X1, liga no menos 10 do Y. 2 pontos. Faço uma reta. Da esquerda para a direita, ó, quando eu faço o risco aqui, ó, da esquerda para a direita, a minha mão está o quê no papel? Descendo. Então, esse é um gráfico decrescente. Esse é o jeito difícil de fazer os gráficos. Tem um jeito mais simples. Aqui a gente tem que perceber algumas coisinhas, que são dicas. O valor que acompanha o x
denominado coeficiente A, só olhando por ele a gente sabe se o gráfico é crescente ou decrescente. Se o A for maior do que zero, olha aqui nosso exemplo, 2. 2 é maior do que zero, então a gente tem um gráfico crescente. Se o gráfico é decrescente, é porque esse valor que acompanha o x é menor do que zero. Nesse caso é quem? Menos 2. Segunda dica. O coeficiente b, esse outro número que não tem letra acompanhando ele, indica em que lugar do gráfico a reta corta o eixo y. Então, em que lugar do eixo y o gráfico passa. Então, aqui, ó, que número que eu tenho sobrando aqui? O número 2. Então, a reta vai passar no eixo y, vai cortar o eixo y, justamente nesse número 2. E o número que eu tenho aqui sobrando, ó, coeficiente b, menos 8, que é justamente aqui no menos 8 do eixo y que o gráfico vai passar. Então, o coeficiente b indica onde o gráfico corta o eixo y. Lembrando que o coeficiente a é o que acompanha o x e o coeficiente b é o termo que está sozinho. Pode acontecer de vir invertido? De o b vir primeiro e o a vir depois? Pode, então toma cuidado. Coeficiente a não é o primeiro, e sim o que acompanha o x. Beleza? Então fica as dicas. Na onde corta o eixo y? No coeficiente b. E o coeficiente a positivo determina gráfico crescente e negativo determina gráfico decrescente. Tá aí nossa primeira atividade. Certinho? Vamos ver qual que é a segunda. Considerando a função f de x igual a 3x mais 1, determine o seu coeficiente angular e o seu coeficiente linear. Voltando aqui. O que é o coeficiente angular? É o A. Ele recebe o nome de coeficiente angular. E o B é o coeficiente linear. Certo? Por que ele tem esses nomes? Esse coeficiente A indica a inclinação da reta. Quanto maior esse valor, mais inclinada na crescente ela vai ser. Quanto menor esse valor, mais inclinada ela vai ser decrescente. Então, eu tenho aqui esse gráfico. Quanto maior o valor de A, mais inclinada essa reta fica, tentando chegar na vertical. Ou aqui é a mesma coisa. Quanto maior o valor, mais a reta vai tentar ficar na vertical. E o coeficiente B é o linear. É a linha que corta o eixo Y, né? Então, vamos para a nossa questão. Coeficiente angular. Muito simples. 3. Então, eu vou colocar aqui, ó. Coeficiente angular 3. Coeficiente linear 1. Qual que é o coeficiente angular? 3. 3 é positivo? Positivo significa ser maior do que zero, então temos um gráfico crescente. F de 5. Vamos calcular? F de 5 em função do número 5. Eu vou obter 3 vezes 5 mais 1. Em função do número 5, eu vou obter 16. Tá certo? Agora vamos pensar numa questãozinha um pouco mais elaborada. Poxa, para que serve esses f de x, essas funções? Você me deu só um exemplo aqui, ó, de uma comissão do salário de um vendedor, mas essas outras duas aqui, essa aqui da gasolina, essa aqui não tem explicação nenhuma, essas duas aqui são só fórmulas aleatórias e tal. Sim, são fórmulas aleatórias, A e a B.
Mas essas fórmulas, a gente pode modelar elas para servir para situações do dia a dia. Então essas aqui são apenas exercícios. Agora essas aqui são situações que podem ser reais. Um vendedor com comissão de 2% e um salário fixo de R$800, um preço da gasolina de R$3,89 em algum lugar, e também a questão número 3, que pode ser uma questão do dia a dia. O seu Renato assustou-se com sua última conta de celular. Ela veio com o valor de R$250. Ele, como uma pessoa que não gosta de gastar dinheiro à toa, famoso mão de vaca, só liga nos horários de descontos e para telefone fixos. Para celular, jamais. Sendo assim, a função que descreve o valor da conta telefônica é 31 mais 0,25T, onde esse P é o valor da conta telefônica e T é o número de pulsos, ou seja, o tempo que ele fica conectado no telefone. R$31, valor da assinatura básica, e 25 é o valor de cada minuto. Quantos pulsos o seu Renato usou para que a sua conta chegasse com esse valor absurdo? Vamos fazer uma conta bem simples. Vamos transformar... Aqui a gente já tem a fórmula, né? Em função do tempo utilizado, que ele chamou de P, que é o preço que ele vai pagar, é R$31 o valor fixo, mais 0,25 por minuto, que é o nosso tempo de uso. Então, esse é F de T, em função do T, a gente vai ter o P, que é o quê? O preço da conta telefônica. Esse aqui não é o preço da conta telefônica, que nesse mês foi de quanto? R$250, que é igual aos R$31 fixos, e mais o restante é o tempo que ele utilizou. Então vamos resolver essa equação. Então de função agora virou equação, porque eu substituí o função aqui pelo 250. 250 menos 31, porque esse cara que é positivo passa para cá negativo, é igual a 0,25T. 250 menos 31 vai dar 219, que é igual a 0,25T. Vem para cá. T é igual a 219. O 0,25 não está multiplicando? Passa para o outro lado, dividindo. Então, o tempo vai ser 876. Resultado dessa divisão aqui, ó. Para um cara mão de vaca, ele usa bastante o telefone, né? 876 minutos em um mês. É muita coisa. Questão 4. Questão de vestibular. Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia ao preço de R$8 a unidade. Investiu no seu negócio R$320, sabendo que o lucro, o Y, obtido em função da quantidade vendida, o gráfico que mais se aproxima dessa representação é... Então vamos ver? Aqui a gente tem um probleminha. Quanto que custa cada unidade de camiseta? 8. Certo? Então vou colocar aqui R$8 a camiseta. Quanto que ele investiu? 320. Quando que ele vai ter lucro? Vamos pensar aqui, quando que esse comerciante vai ter lucro? Ele só vai ter lucro a partir do momento que ele vender camisetas suficientes para pagar esses R$320. Então ele investiu R$320 para vender camisetas a R$8 cada. Então os R$320 de investimento dividido por 8 vai dar um total de 40. Então ele vai precisar de vender 40 camisetas para começar a ter lucro. Então ele vai começar negativo, ele vai começar devendo.
Então vamos olhar aqui que com essa dica que ele está começando devendo, a gente já risca dois gráficos. O A, porque aqui ó, o lucro dele já está para cima do X, então já está com gráfico positivo. Então isso aqui está errado. E ele começa devendo. Ele começa com R$320 de lucro? Não, ele começa devendo. Então é uma dessas duas. Quantas camisetas ele tem que vender para o seu lucro ser zero? 40. Então é esse o nosso gráfico. Então ele começa devendo 320, vai vendendo camisetas. A hora que ele chega em 40 camisetas, o lucro dele vai ser zero. Por que zero? Porque aqui ele pagou o investimento. Só depois das 40 camisetas, ou seja, aqui para frente, 41, 42, 43, 44 e assim por diante, é que ele vai passar a ter lucro. Então o nosso gráfico correto é esse aqui. Deve 320 para começar o negócio, só depois de 40 camisetas é que ele vai começar a ter lucro. Ok? Então essa aí é a correção desses exercícios. Valeu! Gente, só mais uma dica aqui, ó. Se eu quisesse resolver isso aqui como uma função, como é que seria essa função? Em função da quantidade de camisetas vendidas, vai ser pelo seguinte expressão, menos 320, que é o valor que ele começa devendo, porque ele investiu, ou seja, ele não teve lucro nenhum, mais R$8 por camiseta. Essa pode ser chamada de função F, ou para muita gente aí, para ficar mais bonitinho, a gente pode chamar ela de função L, lucro. O lucro X, em função de X, que é a quantidade de camisetas vendidas, é dado pelo valor que ele começa devendo e ele vai obter lucro à medida que ele for vendendo, ou seja, acrescentando vendas em camisetas que custam R$8. É isso aí.